Boa noite, pessoal. Vamos chegando. Aproveitem já para me dizer aí se tá tudo legal aí na imagem, no som. Vocês estão ouvindo direitinho? E aí, pessoal, tá dando para ouvir direitinho? Oi, gente. Ó, o Paulo já chegou por aqui. Vamos lá, a gente tá aguardando o Dr. Pacheco, ele já chegou por aqui, certo? Vamos chegando. Oi, Olá, Paulo. boa noite, Rebeca. Tudo bem? Tudo e Um você? prazer grande estar aqui com você, viu? Oi, alegria também. Esperada. Então, Paulo, a gente se conheceu lá em janeiro, né? No início do ano, lá no curso do Ítalo, e foi um presente muito grande. Eu comentava esses dias aqui no Instagram como lá realmente foi um divisor de águas na minha vida, né? Não só pelo curso, não só por todo o conteúdo e pela pessoa do Ítalo, mas pelo que eu pude conhecer depois dele, do que veio ali agregado a isso. E uma dessas coisas que eu sou muito grata é por ter conhecido você lá, naquele curso, ter continuado acompanhando o teu trabalho. E assim, foi muito enriquecedor para mim. Eu dizia, quando eu anunciei semana passada, que eu iria fazer uma live com alguém que marcou muito o meu ano e não disse quem era. E o pessoal chutando lá diversos nomes e era você. Então eu realmente quero já começar essa live agradecendo demais por você e por tudo que você tem feito pela psicologia e pelas pessoas de um modo geral. Obrigado, Rebeca, obrigado mesmo. Eu fico muito feliz no fim das contas, acho que essa coisa que vocês tanto têm insistentemente dito, né, sobre a gratidão disso, desses encontros grandes que têm acontecido, acho que o Ítalo tem sido um promotor dessas coisas impressionantes. A gente tem que ser, de fato, a gente é profundamente devedor dele. Mas a minha alegria maior, de fato, é saber que ter entrado nesse caminho me permitiu fazer isso que eu estou fazendo hoje, de encontrar gente como você, como tantos dos que eu tenho conversado ultimamente, que estão se tornando grandes amigos. Assim. Então, para mim é uma alegria, de fato, muito grande, de ver que, de repente, no coração da gente cabe tanto mais coisa do que a gente imagina que caberia. Né? É verdade. Tanto mais E gente. é verdade. E essa rede, né, que está sendo muito bonita, né? E está dando aí outro rumo à psicologia, certamente. Com E a certeza. gente tem uma trajetória, né, mais ou menos parecida e ao mesmo tempo tão diferente. Eu também vim lá da docência, segui o caminho por muito tempo. Minha vida foi só academia, pesquisa, e academia. E por incrível que pareça, Paulo, eu vim lá da psicometria. Nada a ver. Por muito tempo, minha vida era só essa. E aí, do ano passado para cá, principalmente com coisas que foram aparecendo na minha vida, até de ordem pessoal, eu comecei a me voltar mais para a clínica, comecei a estudar, e aí por isso que eu digo que o curso foi ainda um divisor maior na minha vida, porque eu vi algumas pessoas entrando aqui que me conhecem dessa época e acho que eles não imaginavam a Rebeca psicometrista desde o início da graduação e agora na clínica e fazendo um trabalho completamente diferente. E eu vejo a lacuna grande que ficou na minha vida e estou tentando correr atrás do prejuízo. Realmente, é mais ou menos isso. Que bom. A gente consegue sempre. É verdade. E aí, por que que eu decidi fazer essa live, né? Desde que eu comecei a colocar caixinhas nos stories aqui, eu vejo isso na clínica também, enfim, todos os ambientes, né, que a gente tá, fica muito claro que tem havido cada vez mais uma autorreferencialidade mesmo nas pessoas. Então, as pessoas cada vez mais autocentradas, fechadas em si mesmo, muito num perfil ali de vítima da sociedade, né? Como se o mundo devesse alguma coisa. E isso é tão claro, assim, nos diferentes
nas diferentes dimensões da vida, né? Vida espiritual é como se Deus fosse sempre aquele devedor, que eu tô lá sempre cobrando alguma coisa, pedindo alguma coisa. No relacionamento, que é uma das coisas que chega muito por aqui, é sempre cobrança, meu marido não faz isso, as pessoas não fazem isso. Enfim, então, até nos comportamentos de civilidade, então, a falta da gratidão, né, que tem também sido muito clara, assim, das pequenas às grandes coisas. Então, isso é algo que me preocupa bastante, né? Ver isso na sociedade. Acho que a sociedade brasileira ainda mais tem estado afundada aí nesse buraquinho, né, da autorreferencialidade, ou buracão, que tem sido muito preocupante. E aí, uma das coisas que eu pensei para esse fim de ano, diante de tudo que eu fui trabalhando aqui nesse ano no Instagram, era de começar uma série sobre amadurecimento, né? Para que a gente começasse o ano já de um jeito diferente. E a Boa. primeira coisa que eu queria, e a primeira pessoa que eu pensei, inclusive, né, foi você, para que a gente falar um pouquinho de como fazer esse percurso, né? De saída de si mesmo, dessa perspectiva autorreferenciável, fechada em si mesmo, de vítima, para um caminho voltado para o outro, né? Em direção ali à autotranscendência. E é Sim. exatamente essa a proposta dessa live. Boa. Vamos papear, então. Vamos prosear sobre isso, que isso é Vamos importante de prazear. verdade. É evidentíssimo isso para quem está na clínica, é evidentíssimo. E para quem não está na clínica, eu acho que aqui uma das coisas que eu tenho notado, né, Rebeca, aqui é interessante a gente se dar conta de um movimento também que é verdade isso que você está dizendo da autorreferência. E a coisa que me impressiona é que eu acho que é fruto certamente disso que você se referia antes, né, de como o Ítalo teve um papel, né, na vida de cada um de nós. Né? Se você for pensar o caminho que você acabou desenvolvendo, o caminho que eu desenvolvi de tantos que encontraram o Ítalo acabaram fazendo, né, é o caminho justamente de saída de uma certa autorreferência. Né? Quer dizer, Sim, não deixa de ser, em alguma medida, quando a gente começa a ampliar as possibilidades de acesso às pessoas, não deixa de ser também, né, uma quebra de uma certa autorreferência, né, de ficar ali circunscrito no mundo pequenininho do meu trabalho, né? E, então, o que eu acho que é muito bacana é me dar conta de que, apesar desse buraco sem fundo da autorreferência, as pessoas se dão conta, Rebeca, e isso para mim é um fator muito importante. As pessoas se dão conta de como isso não é adequado, de como isso não corresponde à nossa natureza. Só que as pessoas não sabem o que fazer. Elas percebem que tem um incômodo, elas percebem que tem uma coisa que é ruim nesse vitimismo. Mas o que eu faço com isso, né? As pessoas não. E aí é onde entra o auxílio que a gente vem fazendo, seja na clínica, lá naquele trato pessoal com o cliente que nos pede ajuda, seja em circunstâncias como essa, né, de um bate-papo ao vivo, em que a gente pode enfrentar um tema com uma certa espessura diferente dessa que normalmente, né, o cotidiano das pessoas, o senso comum acaba abordando, né? Isso aqui é impagável, né? Isso aqui é impagável, sem dúvida nenhuma. é verdade. É exatamente isso mesmo, né? E aí, como é importante esse momento, né? E tudo isso que está sendo feito. E aí, com relação às pessoas, eu vejo também essa angústia, né? Todas as vezes aí que a gente começa a conversar um pouquinho sobre personalidade, às vezes chega até uns pedidos desesperados. Ah, me ajuda a sair da quarta camada. Como é que eu faço? Por favor. Sempre surge alguma coisa desse tipo, nos diferentes Sim, lugares. E sim. aí passa necessariamente por isso, né? Tem crescido bastante também essa perspectiva das camadas da personalidade. As pessoas começam a entender, elas começam a identificar suas motivações e não há uma satisfação com isso. Óbvio que não, entende? Mas não é fácil também porque é uma vida, né, de muito tempo e aí influenciada também por muitos outros fatores, né? Fatores de ordem maior, a própria sociedade, né? Cada vez mais incentiva isso, né? Numa Sim. busca pelo prazer, e aí eu vejo que a psicologia, infelizmente, ela teve um papel
tem ainda um papel muito fundamental na contribuição para isso. A gente vê tanta distorção aí sendo falada sobre amor próprio, não se ame acima de tudo e coisas desse tipo, né? O mais importante é que você esteja bem. Muitas vezes a gente vê discursos como esse sendo reproduzidos e vão ficando ali, né? Introjetados realmente nas pessoas e vai contribuindo para tudo isso, né? E quando a gente se vê, está nessa comissão. Como é que a psicologia contribui para isso? Você vê isso também, Paulo, essa contribuição? Não tenho dúvida. E acho bom, acho que aqui eu diria até mais, viu? Não acho que a psicologia contribui para que isso permaneça como está. Eu diria para você, Rebeca, que na verdade a psicologia, em larga medida, promoveu isso, né? Do século XIX para cá, a gente vê um declínio absurdo da capacidade da pessoa humana de conceber a possibilidade de olhar para o seu ser no mundo de uma perspectiva, ao invés de autorreferente, tendo o outro como critério de avaliação. A gente tem um autor que eu gosto muito, né, que é o Theodore Dalrymple, que na verdade é o pseudônimo, né, de um médico inglês, né, um psiquiatra inglês, se não estou enganado. E ele tem um livro dele que eu acho um espetáculo, se chama Evasivas Admiráveis, como a psicologia subverteu a moralidade, né? Isso que a psicologia fez exatamente isso, ela subverteu a moralidade, ou seja, ela subverteu a capacidade que a gente tem justamente de uma avaliação do si próprio, não tendo como perspectiva um bem-estar pessoal, mas tendo como perspectiva justamente a relação com o outro. Porque a moralidade não existiria, não seria possível você falar de uma moralidade se não na relação com alguém. Quer dizer, eu não consigo falar o que a psicologia fez, é eliminar a culpa, né? A culpa judaico-cristã, né? Que o Freud lá, Maledetto, inventou, né? Que isso aqui é um problema, né? Não, mas a culpa é fundamental, porque se você não experimenta a culpa, ou seja, se você não experimenta a dor diante de um mal que você cometeu com alguém, que passo que você vai dar na vida? Pelo contrário, aquele mal-estar da culpa, ele é enfrentado só na perspectiva que, por exemplo, a psicanálise tanto insiste, qual que vai ser o caminho que você vai buscar? O caminho é eu preciso dar um jeito de anestesiar a dor dessa culpa aqui. Preciso acabar com isso aqui, ficar bem resolvido. Então, a psicologia, na verdade, ela promoveu isso aqui. Ela promoveu isso aqui, assim, em larga escala, né? Em vários níveis. E é impressionante porque não foi só do ponto de vista afetivo, como a psicanálise o fez muito bem, né? Ao trazer à tona todo o tempo, né? A necessidade de estar bem resolvido afetivamente. Como você vai encontrar isso do ponto de vista cognitivo, quando você tem uma perspectiva, por exemplo, educacional, como aquela... Tudo bem, o Piaget não era exatamente um psicólogo, mas foi amplamente empregado pela psicologia, quando diz que não, para lá, né, você vai aprender, né, por sua própria conta, né? Se você tem interesse, você aprende, né? Se você está aberto para a realidade, né, você aprende tudo. Não aprende nada. Se você não é guiado, não é orientado, você não aprende. Então você vai vendo, né, a psicologia em vários âmbitos distintos, né? No desenvolvimento, na personalidade, na educação, na formação humana. Mas a psicologia ela foi promovendo essa subversão da moral, essa incapacidade da gente ser capaz de olhar para a vida que a gente vive, entendida como relação com o outro, de um jeito absurdo. É uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante. Se a gente para seriamente para olhar para a história da psicologia do século XIX para cá, o que a gente vai ver é isso. É só isto. E todas as tentativas que pareciam ser tentativas de, né, escapar dessa autorreferencialidade foram, quanto muito, alguma espécie de rebeldia, né? A rebeldia, por exemplo, da psicologia humanista contra a psicanálise e behaviorismo, né? É uma rebeldia que, no fim das contas, também é muito autorreferente, né? Então, fica essa coisa, fica essa alimentar, né, as minhas sensações, alimentar o meu não dá, não tem. Para onde você olha, você vê uma psicologia promotora de uma subversão da moral, promotora, portanto, de uma imaturidade. Quer dizer, no fim das contas, é isso que ela está promovendo. Mas ela não serviu para absolutamente nada. E o pior de tudo, como Dalrymple diz, a psicologia quis se tornar, né, porta-voz do autoconhecimento. Se você quer se conhecer, faça, né,
faça terapia, né? Opa, pera lá. Isso é como assim, né? Se conhecer a partir de critérios tão reduzidos como esses que a psicologia tem. Mas é impressionante que todo mundo comprou essa ideia. Todo mundo comprou essa ideia. Sem se dar conta do que estava acontecendo. Exatamente. E aí a gente vai vendo cada vez mais absurdo, né? De vez em quando chega na clínica, assim, uns absurdos profundos. Acho que não faz muito, eu recebi uma mensagem de uma pessoa e foi muito engraçado, porque ela mesma foi fazendo a reflexão e chegando nessa conclusão. E ela dizia assim, não, por muito tempo eu vivi... E aí tem também uma confusão na cabeça das pessoas, que também é por culpa da psicologia, de como isso é trabalhado. Ela dizia, por muito tempo eu vivi só em prol do outro, só fazia o que o outro queria, como se esse fosse um voltasse para fora, né? Então eu entendi que não era isso, que eu precisava me colocar em primeiro plano, e aí eu comecei só a fazer o que eu queria, eu comecei a dizer não para meus pais, para aquilo que eles esperavam de mim, não sei o que. E ela fez um texto enorme, me mandou por direct, e no fim ela dizia, mas agora eu tenho me sentido uma pessoa egoísta. Entende? Então, no fim, ela mesma foi chegando à própria conclusão. E eu achei perfeito isso. Isso aqui, para mim, Rebeca, é a coisa mais importante que tem. É algo que eu tenho valorizado muito. Eu tenho falado muito com os meus clientes disso, tenho falado muito dos meus supervisionandos. Quem tem assistido as coisas que eu tenho, minhas lives, eu tenho insistido muito nisso. A gente precisa recuperar em nós a capacidade de levar a sério o incômodo que causa em nós o estar na imaturidade. A gente não leva a sério mais isso. A gente quer de tudo quanto é forma eliminar o incômodo. A gente quer anestesiar de toda forma. A gente anestesia isso com droga, a gente anestesia isso com sexo, a gente anestesia isso com álcool, a gente anestesia isso com entretenimento, a gente anestesia isso o tempo inteiro. A gente não quer levar a sério este incômodo. Porra, eu me dou conta, se eu levo a sério por um instante que seja o fato de eu ser autorreferente, e eu vou me dar conta de um egoísmo, de alguma coisa que não corresponde à minha natureza, não é adequado ao que eu sou. Quer dizer, basta eu levar a sério. Né? É impressionante como a gente não consegue fazer isso, mas esse não levar a sério, dizer, o que ele vai virando? Bom, eu estou com incômodo aqui, né? Então deixa eu lá perguntar para a Rebeca, né? Rebeca, me ajuda aqui, né? Eu estou com incômodo, você pode me ajudar a acabar com esse incômodo? Aí, né, um psicólogo desses que saem por aí afora, né, das universidades hoje em dia, vai fazer o quê? Vamos conversar sobre esse negócio seu, precisamos ser bem resolvido. Isso aqui é culpa judaico-cristã, isso aqui é um modelo muito fora da realidade, a gente precisa ser... A pessoa vai desmontando todo o incômodo do outro para tornar esse incômodo aqui nada mais, nada menos do que dizer, uma espécie de personagem principal da vida, um personagem que precisa estar o tempo inteiro sendo, né, acariciado, né, o tempo inteiro sendo respondido. Mas é uma coisa de uma tristeza absurda. Então leva a sério o incômodo, leva a sério o incômodo. Ponto de partida de tudo é levar a sério o incômodo, a crise. Exatamente. Eu escrevi um texto esses dias que eu falava exatamente sobre isso e dizia, né, quem é que não sente dor? É um cadáver. Então a dor ela é exatamente o sinal de que a gente está vivo. Então ela precisa realmente ser sentida e a partir dali, né, como o Frankl fala, a gente tentar entender qual o sentido que tem ali. As pessoas estão cada vez mais fugindo dessa dor, né, e buscando aí tantas outras vias. E já elas estão realmente perdidas de si mesmas, enfraquecidas, né? E aí não aguentam a mínima ondinha de problema que chega, já é assim, uma devastação. E aí por isso que a gente vê a ansiedade crescendo tanto, depressão crescendo tanto, porque assim, o mínimo problema ele se torna algo realmente devastador, exatamente por essa fraqueza que vai sendo gerada diante da vida, né? E aí, além desse nível macro de análise, Paulo, eu vejo que isso também tem uma relação muito, muito precisa aí com o seio familiar e as mudanças que vão acontecendo, né? A questão da educação dos filhos, como tem mudado, e a falta do amor e suporte também tem contribuído bastante para isso, né? Como é que tem essa relação entre educação dos filhos, falta do amor e suporte
e essa autorreferencialidade, essa busca eterna da validação do outro, né? Eu estou sempre esperando Sim. que o outro valide as minhas atitudes. Então, essa aqui é uma questão muito bacana mesmo. E acho que isso aqui é importante, porque isso aqui é um ponto sobre o qual, em geral, as pessoas que trabalham, desculpa, né, os pais, né, as pessoas que eu ia falar que trabalham com os filhos, na verdade, os pais, né, que cuidam dos filhos, por conta justamente dessa autorreferencialidade, por conta justamente, né, desse aspecto macro a que você se referia, elas repetem isso aqui no pequeno das relações familiares. Então, o que, que acontece? Então, tem alguns fenômenos que estão aí presentes de um jeito muito... enfim, que eu acho que ajuda a entender isso aqui. As famílias, hoje em dia, normalmente se estruturam da seguinte forma, né? Os casais, né, quando se formam casais, eles se estruturam o seguinte: olha, vou cuidar da minha carreira, vamos viajar bastante, né? Vamos casar, mas eu vou cuidar da minha carreira antes de pensar em ter filho. Nós vamos viajar muito, porque depois que derem os filhos, a vida vai ser uma tristeza, porque a gente tem que ficar cuidando de filho. E aí, quando não protelam os filhos até o ponto de não conseguir tê-los mais, o que no fim das contas eu diria até que é melhor, tendo em vista esse bando de pudim de duas patas que se juntam uns aos outros, eu diria que é melhor ficar assim, morrerem sozinhos os dois. Quando não fica uma coisa como essa, eles têm filhos e se queixam, né, amargamente do fato de que, pô, tem um filho, e agora, né? Eu queria tanto ter minha vidinha, né? Eu queria tanto que as coisas estivessem em ordem, eu queria que minha casa tivesse tudo no lugar, eu queria poder ter tempo para fazer as minhas coisas. Então, esse tipo de padrão de relação com os filhos, padrão este no qual, no fim das contas, o filho não é foco de absolutamente nada, portanto, ele não encontra nos pais nenhum elemento de estabilidade que permite a ele dizer assim, pô, o mundo pode desabar, mas eu tenho um lugar onde eu encontro firmeza, solidez. Na ausência disso, o que resta ao filho? Resta, né, um buraco. Esse buraco da autorreferencialidade que ele vai carregar para sempre. Porque ele precisa, num determinado momento da vida dele, ele precisa, no meio do drama que porque, veja, a coisa é muito engraçada. Eu vou contar um exemplo aqui, porque com esse exemplo eu acho que torna clara a coisa. Quando nasceu meu segundo filho, o meu mais velho tinha, então, 1 ano e pouco, né? 1 ano e 9 meses, quase 2 anos. Não, tinha 1 ano e 9 meses, na verdade. E quando a minha esposa teve o João, né, o meu segundo filho, e minha sogra estava lá, ficou no hospital com ela, e eu fiquei em casa com o Francisco. Então, de um momento, eu saí para levar o Francisco para conhecer, né, o João e para poder visitar a mãe, né? Ele tinha, então, 1 ano e 9 meses. E quando chegou lá no hospital, né, o Francisco nem queria saber do João. Ele nem queria saber do João, né? Ficamos lá, visitamos um pouquinho e daqui a pouco, né, vamos embora. Né? E na hora de ir embora, o João, né, pega na mão da minha esposa, o Francisco pega na mão da minha esposa e fala assim: vamos, mãe, deixa isso aí e vamos, né? Isso aí era o João, né? E aí a minha esposa falou que evidentemente que não dava, a mãe tem que ficar aqui, o João acabou de nascer, a mamãe ainda vai ficar alguns dias no hospital e o João precisa da mamãe, então vai embora para casa com o papai e depois a gente se vê em breve em casa. O Francisco então começou a chorar, chorar, né? E chorou da porta do quarto do hospital até a porta da nossa casa, ele não parou de chorar. No trajeto do hospital para casa, eu dirigindo e ele chorando, né, no banco de trás, eu me dei conta de uma coisa, né? Quer dizer, eu me dei conta de que o Francisco estava chorando de um jeito totalmente diferente de tudo que eu já tinha visto ele chorar. Todas as vezes que eu já tinha visto ele chorar, aquela era um jeito diferente, tinha um troço novo ali. E eu fiquei encafifado com aquilo, né? O que está acontecendo? Né? Né? Não era aquele choro do abandono da mãe, né? Era um choro diferente, era alguma outra coisa que estava em jogo. E me caiu a ficha, né? O Francisco está triste, porra. Ele está triste. Ele nunca experimentou tristeza na vida, ele está experimentando tristeza, né? E aí eu virei para ele, né, 1 ano e 9 meses, tudo bem que ele não entendeu patavinas do que eu disse, mas eu virei para ele e disse: Francisco, o que você está sentindo se chama tristeza. Você vai sentir isso muito na sua vida, nego. Saiba disso, né?
né? Porque era evidente que ele estava incomodado com não saber do que se tratava aquilo, né? E aí eu dizia para ele, olha, você vai sentir isso muitas vezes, mas você vai ter sempre, né, alguém em quem se apoiar. Papai está aqui com você, mamãe ficou, mas papai está aqui com você, né? Quer dizer, o que uma criança precisa, né, quer dizer, num momento como este, em que de repente explode um mundo interno que eu não sei do que se trata, explodem sentimentos que ele não tem uma, quer dizer, ele não sabe, ele não sabe controlar, ele não sabe entender a proporção adequada daquelas coisas. O que ela precisa é justamente encontrar um ponto estável na realidade que olha para aquele sentimento e acolhe aquele sentimento e diz, olha, esse sentimento é válido, esse sentimento é importante, você não está sozinho nesse sentimento, eu estou com você nesse sentimento. Uma criança precisa disso, Rebeca. Uma criança, ela está enfrentando, ela está fazendo uma experiência no mundo que é de uma novidade gigantesca. Ela está aprendendo a lidar com o seu mundo interno, o que é uma novidade desconcertante, é uma novidade enorme uma coisa como essa. Se eu não encontro na realidade um pai e uma mãe que oferecem para mim uma referência estável e que me acolhe no meu sofrimento e que dá um contorno para esse sofrimento, quer dizer, e que me ajuda a entender que esse sofrimento tem um princípio e tem um fim e que ele não é a palavra final sobre nada, o que vai sobrar para mim? Vai sobrar eternamente uma dúvida acerca da possibilidade de que o sentimento encontre um contorno. Eu vou ficar para sempre com essa sensação. Um pai e uma mãe que estão um pouco se lixando para o filho porque querem, no fundo, curtir a vida, o que vai restar a este pai? Um filho chora. Para de chorar, cacete. Não enche o meu raio do meu saco, enfia uma chupeta na boca. Entende? É o que todo mundo acaba fazendo. Você está me incomodando, vai embora daqui, vai fazer não sei o quê, vai assistir televisão e põe um iPad na mão, e põe um celular na mão. Quando ele faz isso, ele tira da criança a possibilidade de topar com isto que é fundamental, é estruturante na personalidade dela. Este buraco, se não for adequadamente preenchido, este buraco, se não for adequadamente contornado, se eu não mostrar onde começa e onde termina o buraco, vai sobrar para sempre uma dor que não vai encontrar nada que satisfaça. É para sempre, entre todas as aspas do mundo, evidentemente, mas é algo que a gente precisa cuidar. Isto aqui gera autorreferencialidade, porque depois, quando crescido, o que vai sobrar para mim é o tempo inteiro a dor que causa aqui dentro. E tem uma dor, e tem um incômodo, e tem uma tristeza, e tem o fato de que você olhou torto para mim, não gostei de você ter olhado torto para mim. E aí o tempo inteiro eu estou aqui olhando para o meu mundinho, né? Olhando para as cosquinhas, para a reverberação que as coisas causam em mim. Dançou. Imaturidade aberta, né? Caminho da imaturidade aberta. A via toda descortinada para o sujeito viver imaturamente pro resto da vida, se ele quiser. Exatamente. E aí vira um ciclo, né, Paulo? Sim. Porque como os pais não fecharam lá, a maioria não fechou seu contorno afetivo, não conseguem dar a possibilidade do filho fechar. E aí a gente vê, né, tudo se repetindo, passando as gerações. Exatamente. Né? Isso é um grande problema. E aí, para todos os pais que estão aí, né, até por amor aos filhos, é hora da gente conseguir fazer essa experiência, né, esse esforço profundo. E aí eu espero que essa live ajude vocês muito nisso, de fechar esse contorno, ou a gente nunca vai conseguir fazer isso para com os nossos filhos. A gente vai gerar o quê? Pessoas imaturas, fragilizadas, vítimas diante da vida, que estão o tempo todo esperando a validação dos outros. Exato. Isso é um problema muito grande. E aí a gente tem que... Eu acho que essa é uma coisa que tem que ser afirmada, Rebeca. Isso que você acabou de dizer tem que ser reafirmada. Você, pai e mãe imaturo, você pode mudar esse jeito de estar na vida. É possível. É possível para você que teve um pai e uma mãe imatura não ficar preso nisso para sempre. Porque, nego, escuta uma coisa. O buraco que não foi fechado lá atrás não vai se fechar mais não, tá bom? Esquece que não tem mais jeito. Dançou. O momento para fechar é lá atrás. Daqui para frente você tem uma outra tarefa na vida. Uma tarefa de caminhar na vida com esse condicionamento. Você tem essa condição na tua vida. Você tem uma condição de quem tem um buraco efetivo. O que você vai fazer com isso? Vai ter alguém que vai sanar esse buraco? Não vai ter jeito de sanar esse buraco, porque era para ter coberto lá atrás. É possível, porém, encontrar alguma estabilidade na vida e entender que a estabilidade ela depende menos
do que rola lá fora de mim, do que de como eu, condicionado por essa circunstância, livremente empreendo um caminho diverso daquele. Quer dizer, eu não estou na vida para corrigir os erros dos meus pais. Eu estou na vida para fazer um caminho que é o meu caminho. E eu, com o buraco que eu tenho esse buraco no peito, cacete, o que eu vou fazer com esse buraco no peito? Usa e abusa desse buraco. É o famoso incômodo, a famosa crise. Esse buraco, ele vai te fazer se mover. É graças a esse buraco que você vai se mover. Desde que você entenda que esse buraco está aí e não é para ser apagado, não é para ser recoberto, não é para ser anestesiado, é para ser um motor para que você se mova justamente para fora da autorreferencialidade. Que aí você vai começar a se dar conta de algumas coisas muito importantes, né, surgindo dessa história aqui. Mas isso as pessoas têm que saber. Elas têm que saber disso. É possível sair dessa autorreferencialidade. É possível sair da quarta camada, a famosa quarta camada. E é mais simples do que parece. É mais simples do que parece. Perfeito. E aí, Paulo, nesse fechamento em si mesmo, né, que é essa quarta camada, tudo isso que a gente está falando, as pessoas, elas também, por se limitarem ali àquela realidade dos seus sentimentos, aquele eixo lá dos afetos, né, dos prazeres e daquilo que chega aos seus órgãos dos sentidos, elas passam a não conseguir dimensionar a vida como realmente é, né? Então, elas se desinstalam da realidade e ficam vivendo um mundo muito próprio, em que elas não conseguem ter a noção real do que é o sofrimento. Isso eu vejo muito claramente. Então, a noção de sofrimento completamente reduzida àquela experiência que chega aos seus órgãos dos sentidos e ela não consegue, a partir dali, processar aquela informação. Então, o imaginário completamente empobrecido, porque é gerado justamente por esse fechamento. Se eu estou fechada em mim mesma, eu não consigo abrir meu olhar para enxergar as outras pessoas, para ver que todas as pessoas sofrem, porque o sofrimento faz parte dessa vida, não tem como passar por ela sem sofrer. E aí fica lá nesse fechamento, no meu próprio sofrimento, o olhar totalmente voltado para si mesmo, não consegue ampliar o imaginário e se instalar na realidade. Eu vejo esse um problema muito, muito grave também, né? Como consequência de toda essa autorreferencialidade, dessa falta de amor de suporte, dessa sociedade do prazer, enfim, de todo o estrago que foi feito, né? E que a gente contribui, né, muitas vezes com ele, porque não é só vítima passiva disso aí, na verdade. Mas eu vejo essa preocupação muito grande, né? As pessoas não têm noção real do que é o sofrimento, porque elas se fecharam no seu próprio. Né? E como faz bem você voltar esse olhar, né? Eu estava no curso do Tiago há 2 semanas e a gente discutia bastante sobre isso, né? A importância da gente entender a dor do outro, né? Sair um pouquinho da sua própria dor e começar a formar o teu imaginário, se abrindo para a dor do outro, para entender os diferentes sofrimentos da vida humana, né? Lendo muito também, porque a literatura vai ajudar a ampliar, porque muita coisa a gente nunca vai conseguir tocar, nunca vai chegar para nós, né? E como isso tudo é muito importante. Sabe o que é engraçado? Você está falando dessa coisa, e sobretudo da coisa da literatura, Rebeca, do ler, né? Eu não posso evitar falar disso, né? Educação é uma das coisas que para mim são das mais caras e das mais importantes. E aqui em casa a gente faz, né? Educação domiciliar das crianças. E essa é uma coisa que entre mim e minha esposa é um tema recorrente. A gente está sempre conversando. Mas é muito impressionante a gente se dar conta, inclusive, né, o efeito que essa psicologia, a que eu me referia lá no início da nossa conversa, teve sobre a educação. E a gente não se dá conta, né, de como a educação, tal como a gente a concebe hoje em dia, essa educação formal que está aí desenhada, ela tem muitas marcas dessa mesma psicologia, né, que subverte a moral e que não permite a gente olhar para fora da gente mesmo, né? E que só fica preso aqui dentro, e não permite a gente sequer ampliar, né, um imaginário
de uma perspectiva, quer dizer, como aquela que a literatura poderia oferecer para a gente, né? Sempre porque a literatura clássica ela é alguma coisa que é pequeno burguesa, e todo esse discurso de merda que se fala, que se usa hoje em dia para, né, definir, né, o que é o clássico, o que é o alto, né, a coisa das alturas. Eu me lembro de uma ocasião, e esse que eu queria contar, que eu estava escutando um professor, uma figurinha bastante notória, fundador de um modelo educacional aí, que ficou, né, famoso em Portugal e no Brasil. Tá? E essa figurinha, muito famosa aqui no Brasil, foi falar sobre a escola dele, uma escola construtivista, moderna, diferente, em que as crianças elas vão aprender o que elas querem e tal. E esse cara falou durante 1h30, numa palestra, e ele citava nessa palestra Dante Alighieri, ele citava expressões em latim, ele falava expressões em grego, ele citava fulano Beltrano, autores da cultura clássica, os mais variados, e dizia o tempo inteiro: veja, não, a gente precisa acabar com esse modelo bancário de educação. Mas você olha para aquele cara, você vê que o cara tem uma estrutura de imaginário potentíssima, solidíssima, uma estrutura de imaginário que permitiu esse cara chegar onde ele chegou e propor a porcaria do modelo educacional que ele propõe. E ele, no final das contas, ele quer fazer a gente acreditar que o modelo educacional dele é melhor do que este que gerou o que ele é. Você fala assim, mas não é possível? Não é possível que um homem como este, com essa cultura invejável, possa acreditar de verdade que um modelo tão reduzido de educação seja melhor do que o que ele teve. Porque não gera nada aquilo, não gera nada. Gera um camarada que sabe fazer galinheiro. Tudo bem, fazer galinheiro é importante. Ele me contou um exemplo da escola dele que os meninos fizeram um galinheiro. Porra, desculpa, mas daí? O que tem na cabeça desse moleque para fazer um galinheiro? Ah, ele sabe medidas, ele sabe o tamanho do trançado da tela que tem que ser usado no galinheiro, ele sabe isso, sabe? Tudo bem, ok, isso é um conhecimento interessante, mas isso aqui não forma imaginário. Esse cara vai ficar preso às medidas do mundo, ele vai ficar preso a um padrão de razão. Camada 3 da personalidade. Camada 3 da personalidade. Ele vai ficar preso lá. É isso que eu quero pro meu filho. Ô, cacete, não é possível que alguém acredite que uma coisa como essa seja verdade. Se eu quero ter a chance de sair do buraco, amplia. Bebe muito do que a cultura pode oferecer, do que a alta cultura pode oferecer. A gente tem medo da alta cultura. A gente acha que a alta cultura é um troço que faz mal pra gente. Não, não faz mal. Não faz mal. Bebe disso aqui. Não fica lendo poesia ruim de Facebook. Leia grandes poetas, leia grandes autores. Ah, putz, mas é difícil. Cara, é assim mesmo. Quer dizer, qualquer um de nós, se quiser empreender um caminho novo, vai encontrar dificuldade. Se quiser subir o Monte Everest, você vai ter dificuldade, caramba. Você vai precisar se equipar. É assim qualquer coisa na vida. Quer dizer, se eu quero me tornar homem, eu preciso ver o que é ser homem. Se eu quero me tornar maduro, eu preciso ver o que é ser maduro. E eu vejo isso na literatura, eu vejo isso olhando para uma pessoa como o Ítalo, eu vejo isso olhando para uma pessoa como a Rebeca, eu vejo isso quando eu olho para uma pessoa amadurecida. Quer dizer, isso aqui amplia os nossos horizontes. Eu vejo que é possível, né, estruturar a vida em torno de algo diverso do que a superfície da pele. Né? Quer dizer, que eu acredito que é na superfície da pele que eu estou instalado na realidade. Valha-me Deus, né? Valha-me Deus. Não é possível que a gente continue acreditando nisso, né? Quer dizer, minha pele só ocupa um espaço, um lugar no espaço da realidade. Eu não sou uma entidade que, como esse isqueiro, ocupa um lugar no espaço. Eu sou uma pessoa. Eu ocupo um lugar no espaço, eu ocupo um lugar no tempo, mas, fundamentalmente, eu ocupo um lugar na eternidade. Se eu não entendo isso aqui, eu vou ficar como um isqueiro, ocupando um lugar no espaço, sentindo o mundo tocando a minha pele. Oh, que tristeza do Jeca, vai. Que tristeza do Jeca. Perfeito, Paulo. Perfeito. E aí, como essa dimensão tem sido negligenciada, né? As pessoas têm cada vez mais se prendido a essa realidade dos sentidos, a realidade imanente. E eu acho que dentro de tudo isso que a gente tem conversado, outra perda gritante que tem contribuído também é a perda do elemento da simbólica.
né? Então, eu entender que o mundo é só isso mesmo, como você falou, né? Como um isqueiro. E eu me lembro lá daquele episódio do Frankel, né? Quando ele estava decidindo se ia ou não para a guerra, em que ele Sim. sai de casa e quando ele volta, né? A questão simbólica ali, extremamente importante, né? E como a gente tem perdido por achar que é isso, né? Todas as vezes, Paulo, todas as vezes que eu falo qualquer coisa sobre espiritualidade no meu perfil, eu recebo comentários de quem? Dos psicólogos. Mas cuidado, Rebeca, porque o código de ética, o CFP, não sei o que lá. Eu, gente, por favor, minha gente, o que é O isso? CFDP, eu chamo de CFDP. Para mim, não tem melhor definição para o CFP do que CFDP. Continua. E é incrível isso, é um medo. E eu respondi exatamente isso. Gente, vocês se pelam de medo de falar. Isso porque eu estava explicando sobre os temperamentos e eu falava da associação. Me perguntaram de como os temperamentos estavam relacionados com a vida espiritual, com o crescimento espiritual. E eu estava explicando a questão simbólica e a relação, né, com a questão do pão espiritual. E aí, pronto, sabe? E vieram esses comentários assim, mas como é que pode? A gente vai misturar psicologia com religião? Entende? Minha gente, vocês querem negar novamente, negar o noético do homem de novo? Exato. Vamos retroceder, voltar tudo? Entende? Assim, Exatamente. é preocupante demais. Exatamente. E aqui, abro um parênteses historiográfico, epistemológico, só para... É muito impressionante, Rebeca, se a gente pega historicamente o que trouxe a gente isso que a gente conhece hoje como psicologia, é o resultado de um movimento que no pensamento ocidental, na filosofia ocidental, culminou naquilo, na verdade, é resultado daquilo que a gente chama, né, de pensamento pós-metafísico. Tudo aquilo que desde o século XVII, desde Descartes, veio caminhando no Ocidente até o século XIX com o positivismo, né? É o ponto alto do racionalismo cartesiano lá atrás, é nada mais nada menos do que um pensamento pós-metafísico. E a psicologia, né, ninguém fala disso, né? A psicologia é um projeto, é resultado de um projeto exatamente, né, de destronar a lógica, do seu lugar. Se a gente pensa na estruturação do pensamento, tal como está, né, tal como a coisa acontece efetivamente, a psicologia quis se colocar num nível que é superior à ética, ou seja, acima do bem e do mal, é superior à própria estrutura do pensamento, acima da epistemologia, sendo que a psicologia é uma ciênciazinha de merda, cai embaixo, é mera e simplesmente ciência empírica. Ela é a última etapa de toda a estruturação do pensamento. Ela se colocou abaixo apenas de uma metafísica que foi negada e se colocou, portanto, no alto do trono, né, dos conhecimentos. Mas ela quis se fazer assim. Então, isso aí que você tá descrevendo é nada mais, nada menos do que o resultado, quer dizer, de conceber uma ciência como sendo ela em si mesma, a própria metafísica. Ela em si mesma, a própria verdade com V maiúsculo. Ela em si mesma, um Deus. Dizer, eu brincava na minha época de graduação que era muito engraçado, porque saía um professor de psicanálise e entrava um professor de behaviorismo em sala de aula, e aí você tinha, né, instaurada a Santa Inquisição, né? Porque o professor behaviorista, né, ele falava que o professor psicanalista ele era um pecador, porque ele pecava contra o Deus Skinner. E ele deveria queimar na fogueira da Inquisição do behaviorismo. E vice-versa. E era essa coisa aqui. E, no entanto, essa psicologia que se diz tão, né, laica, ela se estrutura de um jeito dogmático, como o mesmo tipo de dogmatismo que ela insiste recorrentemente em denunciar de nós, psicólogos, que, atentos a uma estrutura de personalidade, uma estrutura da pessoa humana, que é uma estrutura aberta, alta, como essa que só a metafísica é capaz de oferecer, a gente acaba fazendo um tipo de ciência que é uma ciência verdadeiramente atenta à pessoa humana. Só que eles não suportam isso. Eles não suportam isso. Eles não são capazes, eles nunca vão dar conta disso, porque eles não são capazes sequer de pensar para fora, do limitado dessa caixinha,
ridícula do racionalismo científico que eles abraçaram, o racionalismo que sequer científico é, né? Porque vai explicar para eles que a psicanálise não tem nada de comprovado. Vai explicar para eles. Vai explicar para eles, né? Aí já rasgam as vestes e vão embora correndo para casa, chorar no travesseiro que me ofenderam. É, exatamente isso, né? Eu fiz uma live com o Daniel. Daniel, você conheceu, você participou do curso dele de suicídio? Grande Daniel, meu querido. Daniel, ele é meu cunhado. A gente. Oh, nossa senhora, que a boa gente tá companhia junto, que trabalha você na tem. mesma clínica. Ei, que gostoso. E a gente fez uma. Olha aí, tá aí ele. Ei, Daniel. Além de tudo, é meu vizinho de porta. Tá ali Que legal. E aí eu fiz uma live com o Daniel sobre... Logo quando a gente voltou do curso, na verdade, eu fui para uma turma, ele foi poucas turmas depois, e a gente fez uma live sobre personalidade. E claro que a gente levou lapada, né? Porque usou 12 camadas de personalidade. E aí, o comentário era, mas vocês estão usando algo que não é ciência. Ok, psicanálise, né? É ciência. Sendo idolatrada, já é assim, é surreal, sabe, Paulo? É surreal a visão que se tem, né? E como essa questão da ciência, ela sempre vai limitar esses princípios tão importantes de ordem superior. Eu fiz aqui também uma sequência de lives sobre os valores supremos, né? Da verdade, da beleza e da bondade. E nunca vai se chegar nisso. Por quê? Porque para ser ciência, né, tem um critério de refutabilidade. Não pode ser verdade absoluta. Então, a gente sempre vai ver uma contradição profunda. E isso assim, é uma das coisas que levam exatamente a essa incompatibilidade de pensamento, né? Então, para ser ciência, vai precisar ser refutável, não pode ser verdade. Só que a gente está falando aqui de algo, né? De verdade. Entende? Então, sempre vai esbarrar aí na própria definição do que é considerado ciência. Exato. E aí é muito bacana, porque, mas isso aí é uma discussão filosófica, vai, Rebeca, isso aí é coisa que não serve para nós, vai, a gente tem que colocar o pé na realidade, né? Alguém diria isso. Mas escuta, nego, olha só, presta atenção bem seriamente nisso aqui. Se você olhar profundamente, levar a sério o seu incômodo, aquele incômodo a que a gente se referia lá no início da nossa conversa, você vai se dar conta de que a origem deste incômodo é exatamente uma sede por um troço que você não encontra a resposta na realidade tal como ela se desenha na sua frente. Essa realidade dura que você encontra na frente. O desejo de bem de que você é feito, o desejo do belo de que você é feito, o desejo da verdade de que você é feito, não se contenta com uma descrição mera e simplesmente crua do que eu tenho na minha frente. Isso é verdade, eu estou descrevendo, esse isqueiro é preto. Não, isso aqui não é verdade, isso é verdade de preguiçoso, né? Isso é verdade de preguiçoso, é verdade de quem não quer entrar a fundo na estrutura mesmo da realidade. Isso é o desejo que a gente tem. Eu quero o belo, eu não me contento com o bonitinho, né? Eu quero o belo mesmo, o belo com B maiúsculo, né? Eu preciso entender, inclusive, por que é belo. Esses dias eu brincava com o pessoal, né? Você, escuta, se você olha para um pôr do sol, é inegável que aquele troço é bonito para burro, né? É bonito esse trem, né? Pô, que troço bonito esse aqui, né? Mas se você pensasse segundo a lógica da racionalidade científica, você seria obrigado a dizer, porra, não tem nada de bonito nisso aí. É um astro do sistema solar, né, que aparece na linha do horizonte do lado leste e que morre, né, do lado oeste de um planeta que... É tudo, cientificamente falando, não faz sentido você olhar para aquilo e dizer que é bonito. Assim como não faz sentido você olhar para uma caverna, olhar para um monte de pedra dentro de uma caverna e dizer, porra, que negócio bonito isso aqui. É pedra aquilo, caramba. Por que você olha para aquilo e acha bonito? Quer dizer, a pergunta, quando você leva a sério o incômodo, se você operasse numa perspectiva mera e simplesmente cientificista, você iria ver nascendo dentro de você uma estranha sensação, um incômodo estranho, diante do fato de você achar bonito aquilo ali. Quer dizer, quando você
fica incomodado com isso, nasce uma pergunta. Por que que é bonito isso, caramba? Por que que isso aqui... Por que que me interessa a verdade mais do que a meia-verdade? Por que que me interessa o bem mais do que o mal? Por quê? Porque eu sou imerso na cultura judaico-cristã? Não, caçarola, não é por isso. É porque eu sou feito de necessidade de um troço bom, belo e verdadeiro. Porque senão eu não ando na vida. Eu preciso disso, é por isso que eu me incomodo com a minha imaturidade. É por isso que eu me incomodo quando, ao invés de eu abraçar o meu filho, eu simplesmente reajo mal ao fato de que está incomodando o meu descanso. É por isso que me incomoda. É por isso que me incomoda quando eu faço mal o meu trabalho. É por isso que me incomoda. Leva a sério o incômodo e você vai ver que você carrega dentro de você uma sede infinita do bom, do belo e do verdadeiro. E aí você vai se descobrir de repente, pela primeira vez, abrindo a porta para um troço chamado amadurecimento. Pela primeira vez. Perfeito. E Paulo, e tem dois sinais inegáveis, né, quando a gente se depara diante do que é bom, belo e verdadeiro, que já dariam para cair por terra tudo isso, né? Tanto essa culpa, né, esse incômodo que a gente sente na ausência, quanto o êxtase que o nosso coração sente na presença, né? Como você falou do pôr do sol, e é algo que a gente não toca, que a gente não pega, que a gente não ganha, mas que diante daquilo o nosso coração, de fato, ele se eleva e você sente como se fosse um êxtase diante daquela beleza ali. Sim. Isso é um sinal muito claro de que existe algo além. Por que essa atração tão forte, né? Como diante de uma cena de bondade profunda, que quando a gente se depara com aquilo, quando a gente vai ler, muitas vezes lê uma biografia, por exemplo, de um santo, você olha para aquilo ali e teu coração, sabe, se enche daquilo ali. Por quê, né? Se a gente parasse para se questionar esse porquê diante da ausência ou diante da presença, a gente já entenderia que tem algo muito maior ali, né? Que desmascararia todas essas verdades científicas, digamos assim, né? Exatamente. Exatamente. Grande, Rebeca. Não, é perfeito, exatamente isso. Né? A nossa tarefa. E é engraçado, desculpa, porque alguém poderia ter acompanhado a gente, né, e dizer, então tem uma contradição aí. Vocês estão falando o tempo inteiro de autorreferencialidade, contra a autorreferencialidade, e vem você agora aí que é para levar a sério o sofrimento, que é para levar a sério o êxtase. Será que você não está se contradizendo, não? E aí, onde é que esse nego está errado quando ele fala uma coisa como essa? É porque nessas duas experiências, o que está em jogo é exatamente a capacidade de sair de mim mesmo, porque eu só consigo experimentar esse êxtase, que inclusive vem disso, né? Êxtase é de sair, né? É uma explosão, é um troço que é de dentro para fora, né? Não é uma coisa entranhada no ser, né? Eu só consigo experimentar esse êxtase porque eu contemplo alguma coisa fora de mim. É só por isso. Então, não tem contradição nisso, não tem absolutamente nenhuma contradição nisso. E tem uma outra coisa mais importante ainda, porque a atenção a isto, e aqui talvez pudesse aparecer algo mais próximo de uma contradição, mas a atenção a este êxtase, a atenção a este incômodo, é o que permite a gente andar. Se é o que permite a gente andar na vida, veja que é necessário uma atenção a si mesmo. Sim. A questão toda é, isso é amor próprio? Não, isso não é amor próprio. O nome disso é uma outra coisa. O nome disso é autoconsciência. É saber que eu sou uma pessoa e que, portanto, tudo aquilo que rola me toca. Tudo aquilo que acontece é para mim. Pô, mas você está falando de novo de autorreferência. Sim, no sentido de uma autoconsciência. Eu sou chamado a ter consciência das coisas que me acontecem. É como se cada coisa que acontecesse fosse dada para mim. E aí vem a coisa da gratidão a que você se referia lá no início. A verdadeira experiência portanto, né, de autoconsciência, inevitavelmente vai gerar em mim gratidão. Porque se eu estou atento ao que rola, se eu estou autoconsciente, eu vou ver que tudo é um presente.
tudo é de fato extasiante. Tudo ou é extasiante ou é profundamente insuficiente. E, portanto, gera incômodo, gera dor, gera uma ferida grande e que me faz me abrir mais. E me faz me abrir mais. E aqui o sofrimento é de uma outra ordem. Porque aqui, Rebeca, é sofrimento de verdade. Aqui nós estamos falando de sofrimento de verdade. Não é mais essa coisa na pele, não. Quando a gente sofre assim, é sofrimento mesmo. Sofrimento mesmo. É dor no fundo da nossa alma. E este sofrimento, por incrível que pareça, é um sofrimento que precisa permanecer. Precisa crescer. Porque é esse sofrimento que alarga o coração da gente. É esse sofrimento que arreganha o coração da gente e faz a gente enfiar mais gente dentro. E querer mais, ajudar mais, ajudar mais, ajudar mais. É isso aqui que é fundamental. A gente não pode esquecer disso. Perfeito. Perfeito mesmo, Paulo. Acho que a gente está aqui há poucos minutos, né, de cair a live. E, assim, sem palavras para te agradecer, né, por essa aula, realmente, que a gente teve aqui. Muito, 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 muito obrigada, Paulo. Ficaria muito mais tempo aqui falando com você, conversando sobre tudo isso, né, e como foi enriquecedor. Muito obrigada mesmo. Obrigado eu pela oportunidade, Rebeca. Diálogo é uma coisa que precisa sempre de alguém. E é bom ter alguém para poder trocar nessas interlocuções verdadeiras, como a gente teve aqui hoje. Fico muito feliz. Agradeço a presença de todos vocês. Né? Vou abrir uma caixinha de perguntas aí, quem tiver ficado com dúvidas. Muitas coisas iam surgindo ali, mas é tanta coisa para falar que não tem como a gente parar para ficar respondendo. Mas podem perguntar, estou à disposição. Uma boa noite a todos e foi maravilhosa essa noite. Muito obrigada. Obrigado, Rebeca. Boa noite também para você. Fica com Deus. Tchau, Paulo. Tchau.